Olá. Não sei se esse vídeo vai ficar bom por causa do som, o lugar, mas vamos tentar. O tema, vamos falar sobre corpo mental. Corpo mental como balizador da evolução das pessoas. O perispírito tem várias camadas. E nós podemos dividi-las em pelo menos duas que são utilizadas pelo ser humano normalmente, de forma muito comum. O perispírito com formato humano, que o André Luiz chama de psicossoma. No mundo espiritual eles falam muito esse termo, psicossoma e corpo astral, né? É um termo muito utilizado não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. É comum eles usarem esse termo, tá? Esse termo, inclusive, mereceria até um estudo, porque o termo psicossoma foi um termo trazido por André Luiz do mundo espiritual, né? E o corpo mental também, você pode fazer a corruptela mental soma. É o corpo astral, o corpo mental. Também a teosofia fala e a doutrina espírita confirma, né? O corpo mental é o perispírito dos espíritos puros, ok? E o corpo mental, ele pode ser dividido em dois níveis de manifestação: o corpo mental inferior e o corpo mental superior. O corpo mental superior e o corpo mental inferior. Falta-nos muito conhecimento sobre essa área, mas basicamente superior e inferior, o inferior está ligado ao processo cognitivo, ao processo do raciocínio contínuo. O ser vivo só atinge o corpo mental só se desenvolve plenamente quando ele tem livre-arbítrio. Então o corpo mental inferior, ele está em processo de criação, de construção nos animais, como um cachorro, o golfinho. Os animais mais inteligentes. Ele já existe em boa parte dos primatas. Ainda em estado incipiente, mas ele já está bem formado nos primatas, sobretudo nos primatas que são nossos primos. E já existem, claro, nos hominídeos, nossos ancestrais, desenhando um processo de construção do livre-arbítrio. E está em plenitude em nós, o corpo mental inferior. A partir do desenvolvimento da plenitude do corpo mental inferior, você começa a acessar o corpo mental superior, também dentro de um processo de desenvolvimento. Você desenvolve. E você desenvolve acessando ele. Então, os níveis mais baixos do corpo mental, eles são utilizados pelo ser humano para o seu processo de raciocínio, livre-arbítrio, criatividade. E os níveis superiores dos sentimentos. Acontece que o corpo mental é um veículo que pode se usar. Como todo veículo, ele tem níveis de manifestação. O difícil é usá-lo. Pessoas que conseguem
sair em corpo mental são pessoas que, em tese, até onde nós sabemos, estariam bem espiritualmente, estariam no nível acima da média, até onde sabemos, tá? Nada disso a gente pode fechar taxativamente, mas é um indício sério, seria um indício sério da evolução espiritual do indivíduo, digamos assim. Então nós temos que poucas pessoas conseguem, de fato, usar o corpo mental como veículo. Isso começa então a nos dar a seguinte informação: já que poucas pessoas conseguem usar o corpo mental como veículo, isso seria um balizador de um processo evolutivo dos mesmos, ok? Acontece que para você usar ele como um veículo de desdobramento, em geral, as pessoas não conseguem com muita frequência. E, em geral, ele leva a pessoa a um processo de crescimento, de expansão da consciência, de êxtase. O êxtase, Kardec cita como uma das formas de emancipação da alma, é uma forma de você utilizar o corpo mental como veículo. Essa forma de utilizar o corpo mental como veículo, ela pode ser numa espécie de expansão de consciência, em que você começa a sentir como tudo está conectado com todos, e também pode ser saindo mesmo, fora do corpo, num desdobramento clássico, mas só que em corpo mental, em que você tem um nível de ampliação, de percepção da realidade totalmente ampliado. Então acontece que nós podemos sim perceber que o tema, além de ser pouco conhecido, ele é difícil de ser compreendido. Nós sempre gostamos desse tema, estávamos aqui andando, tentando ver um tema para falar, e resolvemos falar sobre ele, no sentido de que evoluir é uma das definições que a gente pode dar de evolução, é justamente quando você consegue acessar o corpo mental, quando você acessar seus atributos. Os atributos superiores do corpo mental só são acessados através de um alto nível de criatividade, fraternidade e comunhão. São esses valores que elevam o ser para além do mundo emocional, o mundo das formas e emoções, e nos elevam para a contemplação de sistemas mais avançados. A forma mais comum e natural de acessar o corpo mental é a meditação. A meditação, ela é a ferramenta que inclusive ajuda a você começar a refinar o seu processo emocional, e na medida em que nós dominamos o nosso processo emocional, nós começamos a acessar mais esse corpo superior com seus atributos não só cognitivos, mas também com seus atributos em plenitude. Isso precisa ser uma constante. A oração e o ato de amor são também caminhos que elevam o indivíduo a essa altura. A oração, atos de amor, os sentimentos de fraternidade, os processos de inventividade, e aí se você fizer comunhão, inventividade
mais assistência às pessoas, você consegue começar a acessar esse processo. Dentro do processo mediúnico, em geral, é importante dizer que a saída em corpo mental, para a maioria, 99,9% das pessoas, não vão conseguir nesta vida sair em corpo mental, lucidamente. O que resta de pessoas que conseguem acessar, ou seja, menos de 0,01% da população humana reencarnada, não vai conseguir acessar sem assistência. Só mestres espirituais saem do corpo e vão ao corpo mental com a sua vontade, até onde sabemos, ok? É sempre bom deixar isso claro, que novas informações podem chegar e desmentir isso, mas até onde sabemos, quando o indivíduo consegue deixar o corpo com sua vontade, a seu bel prazer, e sair em corpo mental, ele está num nível bem acima de evolução, de conquistas evolutivas, digamos assim, do que 99%, 99,9% ou mais da população. Então, pouquíssimas pessoas conseguiriam fazer, em tese, até onde a gente sabe é isso. Chegar alguma informação nova dizendo que não, que através dessa ou daquela prática a pessoa consegue fazer, e você vê que a pessoa tem uma vida que não corresponde ao que seria um mestre espiritual, então a gente tem que rever tudo isso que a gente está falando agora, né? Isso é importante a gente ter ideia de que as coisas não são... O conhecimento espiritual, ele nunca dá a última palavra, porque é uma ciência, não é uma religião. É um saber, é algo que existe, é algo que está ali, né? E que, portanto, você só consegue abordá-lo mediante pesquisa, consulta, análise. Não é uma questão de fé, né? As poucas informações que a gente tem, que a gente coletou sobre o tema, nos trazem essas conclusões, de que somente pessoas com um nível de evolução bem acima da média, e a gente está usando o termo aqui mestre espiritual, tá? Mas é só um termo para a gente tentar se situar, a gente mesmo, né? Se situar, que a gente precisa criar termos para se situar, não tem jeito. Você está lidando com um tema difícil, complexo, então você tem que criar termos para você mesmo entender o que você está falando, né? Então, o que a gente quer dizer com isso tudo? Que uma das formas de você avaliar o processo evolutivo seu e das outras pessoas é o quanto dos valores do corpo mental superior a gente acessa no nosso dia a dia. O quanto esses valores mais nobres, mais serenos, mais compassivos, nós conseguimos acessar aqui, andando, caminhando, trabalhando, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. O quanto a gente consegue fazer isso na nossa vida, no nosso processo comportamental, no nosso processo cognitivo, no nosso processo de lidar com as circunstâncias da vida. O quanto dos atributos do corpo mental, de intelectualidade, dedicação, motivação, fraternidade, nós conseguimos acessar. Por quê? Evoluir a partir da ótica do corpo mental é justamente é justamente buscar manifestar esses valores do alto através da vida.
Nós frequentamos muito tempo um evento espírita chamado Comerge. E lá na Comerge nós podemos vivenciar momentos de profunda paz, plenitude e contato com o divino, com o sagrado. Nós frequentamos Comerge por mais de 25 anos e tivemos grandes momentos de sensibilidade, de espiritualidade. A Comerge conseguiu proporcionar a todos aqueles que lá estiveram esses momentos. A espiritualidade investiu e investe muito na Comerge. É um ambiente que eu convido aos jovens espíritas participarem. Jovens espíritas que estejam buscando espiritualidade de fato poderão perceber isso, mesmo a gente não sendo espiritualizado. Ok. Por que eu estou falando de Comerge? Porque a partir do momento em que você faz eventos que tocam valores espirituais, que falam de espiritualidade, que estimulam nas almas como nós, jejunas de espiritualidade, né? Almas ainda tímidas de valores. Nós que éramos aí, somos espíritos presos à nossa própria umbralinidade. Na medida em que nós conseguimos criar estes momentos, o que a espiritualidade faz? Ela se manifesta presente. Então sempre que a gente acessa valores educativos que visam a expansão de consciência, nós estamos estimulando o quê? Acessar os valores de partes de nossa psique mais nobres, ou seja, o corpo mental. E você terá a correspondência em coisas que a gente percebeu: ampla manifestação das capacidades anímicas e mediúnicas de todas as pessoas. Ah, mas a pessoa na casa espírita ela não é médium. Como é que na Comerge se manifesta tanto? Porque como o nível está refinado, como a intenção é nobre, você começa a acessar de forma natural aquilo que você é. Então a clarividência se abre, a sensibilidade se abre. Por que isso? Por quê? Porque nós somos espíritos reencarnados, mas somos espíritos. Os atributos de espíritos se manifestam. Então a gente começa a perceber que a Comerge, ela consegue ajudar os indivíduos no seu processo evolutivo. Voltando ao nosso tema, consegue porque ela estimula em nós almas vulgares, espíritos de terceira ordem, acessar as fímbrias do mental superior. Se isso depois do evento vai ser estimulado pelas pessoas ou não, não tem importância. Por quê? Porque é uma semeadura. Quando você medita, não significa que você, em uma ou duas vezes que medite, vai tocar nas fímbrias, vai acessar o corpo mental em plenitude. Por quê? Porque é uma semeadura. Os valores mais nobres, não conquistados ainda, estão em estado de semente. Não adianta a gente tentar, porque está falando de um tema mais transcendente, menos conhecido, menos refletido, menos meditado, que nós somos melhores, porque não é a realidade. A realidade é
Você acessa os sentimentos superiores do ser, as fímbrias do corpo mental superior, os sentimentos. Como você acessa? Você acessa através de alguma religião? Você acessa através de algum ritual? Você acessa através de uma vida comunitária no meio da África? Você acessa através de uma vida comunitária no Alto Peru? O significado dos valores mais altos não estão relacionados às crenças, mas sim aquilo que a crença permite o outro acessar. A meditação budista, as práticas xamânicas, os rituais do candomblé, a oração em línguas pentecostais, se elas elevam o espírito, elas vão permitir que nós, almas vulgares, comecem a semear as pequenas fímbrias de nosso próprio mental superior. Até onde a gente sabe, a melhor forma para que isso aconteça, quem ensinou, estamos falando dentro do limite de nosso conhecimento, tá, gente? Foi Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Percebam bem, amar ao próximo como a si mesmo é a vivência do corpo mental superior em plenitude. Todas as pessoas que acessam o corpo mental superior começam a perceber que todos somos um. Que de fato nossa correlação com o mundo, as forças que nos unem a todos os seres e coisas, nos levam à lógica da lei de causa e efeito. Tudo que eu jogo para quem quer que seja, a minha que atinge. Por isso a fraternidade me coloca em comunhão e em harmonia. Quanto mais egoísmo, mais o egoísmo me comprime nos planos emocionais mais densos e me tornam incapaz de acessar os valores mais nobres da alma. Então, quanto mais a pessoa toma atitudes egóicas, ela mergulha na matéria, né? Ela mergulha no desejo pessoal dela de ter prazer em detrimento dos outros. Quanto mais isso é uma realidade, mais a gente está acessando o corpo astral, o perispírito com formato humano, o psicossoma, as partes mais densas do psicossoma. E, consequentemente, a gente se torna mais refratário às vibrações, os conceitos, as ideias, os valores mais sutis. Nós não conseguimos acessar esses processos. Se o egoísmo perdura e se repercute, nossas ações egóicas repercutem em prejuízo de muitas pessoas, nós vamos sulcando dentro de nosso ser a psicopatia, a sociopatia, nós vamos nos patologizando. Quanto mais você caminha na direção do egoísmo, da egolatria, do seu em detrimento de todos, mais distante das estrias do teu próprio corpo mental superior você está. Daí que o amor ao próximo é a fraternidade universal. E esse valor da fraternidade universal, qualquer um de nós, se acessarmos o corpo mental superior, nós vamos ter uma experiência disso. Se não tiver uma experiência,
de comunhão, de fraternidade universal, não será uma experiência de corpo mental superior. É uma condição. Então você pode acessar o corpo mental, ok? Você pode sair em corpo mental, ok? Sem ser êxtase, ok? Mas você não vai sair em corpo mental com alto nível de obsessão, com alto nível emocional, chorando. Você vai ter que estar uma certa harmonia. E aí, vejam bem, qual é a razão de ser desse vídeo? Ora, nós sabemos que existe o corpo mental. E nós sabemos que algumas pessoas, pelo menos uma ou duas vezes na vida, acessam. Isso não significa que elas são perfeitas. Isso não significa que nós tenhamos que dizer amém a todas as coisas que elas pensam do mundo. Por quê? Porque elas podem ter construído esse acesso ao corpo mental a partir dos valores culturais, práticas rituais, às quais ela está ligada. Eu sei que é um pouco difícil de entender, porque a gente, sobretudo nós espíritos, nós do Ocidente, estamos acostumados com a noção de que isso é verdade, isso não é verdade. Há uma visão dualista, sim, não. A gente não está acostumado com o conceito de que é fora da caridade que não há salvação. A crença é um meio de evolução. Ora, se uma pessoa se expandiu, se emancipou, se purificou, está começando a acessar o plano mental através de uma certa tradição, obviamente que ela vai construir os seus processos de ensino a partir das vivências dela e não de alguma teoria teológica. Obviamente. Assim fez Jesus, assim fez Siddhartha Gautama, assim fizeram os grandes mestres. Cada qual vai construir o caminho da emancipação das almas tímidas a partir de um certo viés. As escolas, elas vão ajudar a pessoa que estiver nesse caminho e vão ajudar aquelas que estão distantes desse caminho a começar a ter acesso a alguma coisa. Dentro da perspectiva do corpo mental superior, aqueles que lá vivem não têm mais crença. Acabou a crença, acabou a religião, acabou qualquer coisa ligada a qualquer teologia. O corpo mental superior é o plano da verdade, do contato com o divino, da assistência. A doutrina espírita traz os conhecimentos que os espíritos que estão nos planos dos espíritos puros tiveram que chegar, como os grandes conhecimentos: reencarnação, imortalidade da alma, contato com o espiritual e lei de causa e efeito. Reencarnação, imortalidade da alma, contato com a realidade espiritual em vários níveis. O contato com a realidade espiritual em vários níveis, inclusive nos níveis anímicos, a gente chama de mediunidade. Inclusive as percepções anímicas, elas podem estar adstritas, quando elas entram em contato com a realidade espiritual, elas são, a gente chama de medianímicas. Ela é só anímica se ela não tiver contato com a realidade espiritual, for uma experiência sem contato com o mundo espiritual. Se ela entra em contato com o mundo espiritual, ela é uma faculdade anímica a serviço do contato mediúnico. Então ela é medianímica. A expansão de consciência, muitas vezes ela vai nos levar em contato com outros seres que já não estão, que não reencarnam em mundos físicos há multimilênios. Ora, foi um desdobramento em corpo mental
em que você vai para uma esfera. Eu estou falando de um relato que eu conheço, né? Em que várias pessoas, todas elas espíritas, foram levadas para o plano mental, todos em corpos mentais, todos, na grande maioria, eram desencarnados. Estavam lá presentes, entre outros, Eurípides Barçanufo e Aura Celeste, e um ser se materializou entre eles. Ele veio de um plano superior e ele se materializou naquele plano mental, que já é um plano para poucos. Esse ser não deu nome. Para que nome? Ele era um ser de grande consciência cósmica. E percebam bem, ele deu uma mensagem. Isso foi em 1979, pré-internet. Ele disse que era muito importante que nós dessemos todo o cuidado aos reencarnantes, porque o mundo ia sofrer um aceleramento e que o cérebro do jovem precisava ser cuidado a partir de então. Ele estava falando do momento, em 79, do que nós estamos vivendo hoje. O cuidado com a educação dos espíritos reencarnantes. Percebem como a Comerge, parece estranho eu estar falando de corpo mental e falando de Comerge, né? Mas percebam como a Comerge converge para esse plano do mundo superior maior. Como nós, no nosso cadinho da realidade espírita, mesmo que a gente não conheça nada de corpo mental, não estude nada, só vê ali aquela citação de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e mais nada, o conhecimento espírita traz material pensamental que estimula a expansão da consciência nos interessados. Lembrem-se sempre, evolução não é conversão. Evolução é esforço, é busca, é dedicação, é exaustividade. Por isso que quase ninguém acessa o corpo mental. Não é renúncia, não é castração, não é imposição moral. É exaustividade dentro de um processo de comunhão e fraternidade. Nós temos que começar a nos livrar da ideia de lucro, poder, fama e subjugação do pensamento alheio. Nós temos que começar a ter a sensação que todo ser humano importa. Comunhão. Cada ser humano. A pessoa trans, a pessoa hétero, o homem, a mulher, o argentino, o uruguaio, o estadunidense, o ucraniano, o palestino, o israelense, o judeu, o hebreu, o arameu, o ateu, o eu e Deus. E justamente isso é a fraternidade universal. Os atributos superiores do corpo mental avaliam o nível de evolução do indivíduo. Quanto mais o emocionalismo nos toma, e toma mesmo, a gente sabe que toma, né? A violência, a agressividade, a disputa, a paixão, a decepção, a frustração, o erotismo, todo esse erotismo não, o desejo exacerbado, a sexolatria. O erotismo é uma coisa da alma, né? As palavras são complicadas, né? Porque senão a gente cai no erro de estar julgando a libido. A libido é uma coisa do ser. A libido é um princípio de expansão do indivíduo, né? O Freud já explicou bem isso, não vamos entrar nisso agora. Mas de como você lida com isso, né? Como você lida com isso. Tá aí os estupros, os assassinatos das mulheres, mostrando pra gente como a gente está muito mais próximo da barbárie
das emoções de umbral, de infernão emocional, do que da beleza da fraternidade, do viva e deixa viver, né? Claro que isso puxa para várias coisas, mas nós vamos deixar isso para outros vídeos. O corpo mental, então, a construção do corpo mental superior é o processo de evolução. É assim que a gente atinge o estado de espírito puro. Quando você não precisa mais reencarnar em mundos físicos, é porque você está já caminhando para se tornar... Chega um momento da evolução, deixa eu explicar, né, gente? Eu estou falando, mas nem todo mundo sabe. Chega um momento da evolução que você não usa mais o psicossoma, o corpo astral. O indivíduo, o ser, não usa mais o corpo astral. Quando isso acontece, ele tem a moksha, a segunda morte. Algumas escolas chamam de terceira. O que é a segunda morte? É quando você perde o corpo astral em definitivo e você só se manifesta como espírito puro, em corpo mental. Não conhecemos ninguém que tenha feito a moksha, nunca ouvimos falar. Sabemos de espíritos que estão muito próximos disso, como Alcione, do livro Renúncia, mas que ainda se manifesta com psicossoma. Então, daqui a alguns milênios, ela vai chegar a esse estado. Nós, daqui a muitos milênios, mas a gente vai chegar lá. E a primeira forma para a gente começar a se encaminhar para o estado de espírito puro é conhecer essas coisas. Eu estou dizendo a primeira forma dentro da nossa egrégora, dentro do nosso nível de compreensão, de entendimento da realidade hoje. Há outras formas, tá? Como eu já falei. Então, quando você atinge essa segunda morte, essa moksha, você não renasce mais em mundos físicos, nem em mundos de regeneração, por exemplo, que são mundos são mundos físicos ou mundos astrais. Você não reencarna mais. O processo de reencarne acabou. Em qualquer mundo, você é um espírito puro e está numa evolução transcendental, que é a partir do corpo mental para cima. Que a gente não tem, a gente pode especular, mas a gente se torna, digamos assim, vamos usar uma linguagem religiosa, ministros da vontade de Deus. E aí entra num processo de... Você não fica distante, mas o trabalho é em outro nível, em outras questões e outros aprendizados que, obviamente, nós não temos condições reais de entender. Nós não temos sentido para entender isso. Mas eu só posso dizer que eles não estão lá longe, né? Eles superentendem os processos que a gente mesmo não teria condições nenhuma de entender, até mesmo aqui da evolução humana. Tá? Há espíritos desse nível aqui ajudando a gente, seres humanos, ajudando o mar, ajudando o verde, as montanhas, tudo a evoluir. Mas isso aí é outro papo. Apenas a gente pensa assim, ah não, o cara atingiu esse nível, o cara está lá longe, no céu. Não. Ele se torna um ministro da vontade de Deus. É um anjo, é um arcanjo, é um ser superior que superintende os processos de evolução de tudo. Tudo que evolui. Do cosmos, dos mundos, das águas, das árvores. Então o corpo mental deveria ser mais bem olhado. Acredito que nós deveríamos estar trabalhando a partir dessa perspectiva também, dos atributos do corpo mental superior, para a gente começar a entender
como se evolui. Conceitos bem simples, como fora da caridade não há salvação e amar ao próximo como a si mesmo, da meditação da fraternidade universal, estão na raiz do entendimento do corpo mental superior e caminhar em direção ao uso dele. Vejam bem, olha a questão prática. Caminhar em direção ao uso dele vai nos trazer motivação para viver, motivação para crescer, motivação para estudar, motivação para servir, motivação para interagir com o mundo, participar do mundo, vivenciar o amor do mundo, abandonando os nossos traços egóicos com reflexão em cima dos nossos traços egóicos. Nós os temos e eles não vão sumir de uma hora para outra. Mas nós temos que ter motivação para vê-los, estudá-los, detalhá-los, compreender as causas de onde vêm essas manifestações do orgulho, do desejo, da raiva, da vingança, da mágoa, do medo, da ambição, da glória, da disputa, do lucro, isso aqui, todos esses traços, eles só são resolvíveis se nós baixamos a bola e entendemos. Olha, gente, nós estamos ainda muito animalizados. Não adianta a gente falar bonito, conceitos bonitos, porque nós estamos animalizados e nós temos que então trabalhar por que nós estamos animalizados. Porque o emocional, o psicossoma umbralino ainda tem tanta proeminência nas nossas manifestações. Não adianta a gente negar que não tem. Não adianta a gente falar manso e dizer, nós não temos mais isso, nossos irmãozinhos inferiores. Coisa nenhuma, nossos irmãozinhos inferiores somos nós, somos nozes. Porque esse trabalho é árduo. Quando você começa a entender isso, a primeira coisa que você entende é a compaixão por todos os seres e coisas, por todos os seres egóicos, por todos aqueles que ainda criam karma, que ainda criam dívida. Como a compaixão deve ser o móvel de nosso raciocínio ao olhar a violência, o egoísmo, a corrupção, a insensibilidade, o aplauso à ditadura, o aplauso a líderes fortes que cerceiam o livre-arbítrio. Pessoas que ainda pensam a partir desse viés estão muito primitivos, ainda estão raciocinando com o psicossoma, o corpo astral de bicho. A dependência a um grande líder, a dependência à violência, a incapacidade de perceber que a pessoa trans, o homossexual, o judeu, o cigano, o negro, são seres, o orangotango, o chimpanzé, o cachorro, são seres em evolução. Na medida em que nós sensibilizamos o nosso ser, nós vamos começar a compreender que eu sou porque nós somos. Ubuntu. Eu não sou e eu tenho que... eu não aceito isso não. Não, isso é ignorância. Você é e o outro é. E estamos juntos vivendo nesse momento encarnatório. Não para que eu mude o outro. Não para que eu compreenda o outro. Mas que eu comungue a existência em fraternidade profunda. Estimulando em mim valores nobres e, consequentemente, por isso, estimulo no outro também valores nobres. Percebam que o corpo mental não é um tema dispensável, não é um tema que você possa simplesmente ignorar. Você pode ignorar, mas ele tem relevância. Ok, gente? Ficamos por aqui, já está longo.
faremos mais estudos sobre isso, sobretudo se esse estudo demonstrar que houve interesse, né, por parte das pessoas. Então deixa seu like, deixa seu comentário, faça perguntas. Perguntar é bom, porque vejam bem, eu estou aqui caminhando aqui em Búzios, fazendo esse vídeo, não fizemos um roteiro, não é? Por isso, podem ter aí questões que eu possa não ter me expressado bem, que eu estou aqui tipo como uma conversa de amigos, de botequim, né? Um bate-papo, e pode ter algumas questões que não ficaram claras. Então, perguntar para nós é muito importante, muito importante. Perguntar ajuda a todos nós crescermos. A gente pode esclarecer algum ponto, a gente pode desdizer até o que a gente disse, se o que a gente disse foi mal compreendido, porque também tem isso, tá? A comunicação no nosso nível é muito complicada, tá? Quanto mais a gente se aproxima do corpo mental, mais a comunicação e o entendimento é maior. Quanto mais a gente está emocionalizado, egoísta, como a gente é assim, a própria compreensão nossa, ela é carregada de emoção, visões, percepções, teologias, medos, sermões, e isso complica a nossa comunicação uns com os outros, tá? Por isso, se você gostou, se esse tema chamou a tua atenção, se você achou esse tema pelo menos digno de uma reflexão, me ajuda colocando perguntas, colocando questões, colocando vivências. Vamos construir esse caminho juntos. Ok, gente? Até o próximo vídeo.